Olá, Francisco. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso webinar. Que prazer receber você, um especialista que eu admiro muitíssimo da educação e tenho certeza que será uma conversa muito agradável e com bastante conteúdo. E claro, para iniciar, Francisco, eu gostaria de te apresentar inicialmente. Vou pedir licença aqui para ler um pouquinho do seu short currículo, porque é bem extenso, mas eu fiz aqui uma síntese dos pontos que eu considero aí mais relevantes da sua trajetória profissional. Bom, pessoal, aqui nós estamos com o professor Francisco Borges, vice-presidente de regulação do Centro Universitário Uniamérica Descomplica. Ele também é diretor de Relações Institucionais da Faculdade XP, coordenador acadêmico da Escola Técnica FAT. Ele é mestre em Educação pela USP, mestre em Automação e Robótica pela Universidade de Salford, Inglaterra, engenheiro elétrico pela Faculdade de Engenharia da FAAP e é físico bacharel pelo Instituto de Física da USP. Então, maravilha te receber aqui. E claro, né, Francisco, você sendo um grande especialista no assunto e esteve conosco na última edição do GEDUC, e lá nesse congresso, nós tivemos a possibilidade de já trazer um spoiler das políticas públicas com relação à educação profissional, inclusive. Trouxemos por meio do seu intermédio o professor Marcelo Bregagnoli, que é o secretário da CETEC-MEC. Então, eu gostaria que você, inicialmente, aqui na nossa conversa, trouxesse um pouco dessa experiência que foi no GEDUC e também para o que temos, vamos assim dizer, para o GEDUC de 2026, levando em consideração aí toda essa parte das políticas públicas. A palavra é sua, Francisco. Olá, Sônia, e todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um grande prazer estar com vocês, é uma satisfação enorme. É uma alegria a gente falar daqueles temas que a gente gosta, que a gente vive o tempo todo, né? Educação profissional e tecnológica é um tema importante, eu entendo ser extremamente importante para um país em desenvolvimento como o Brasil. E como você colocou, nós tivemos a oportunidade no último GEDUC, o GEDUC 2025, de receber o Marcelo Breganoli, que é o secretário da CETEC-MEC, e ele trouxe algumas informações importantes que estão em andamento agora, principalmente a declaração de que educação profissional e tecnológica é uma política pública de grande interesse e demanda do Estado brasileiro. Ele trouxe a ideia, né? E estamos vivendo o PROPAG. PROPAG é uma lei 2012, desculpe, a lei 212, que fala com clareza de que os estados vão poder trocar suas dívidas por educação profissional, vagas de educação profissional. Esse programa é uma política pública estabelecida pelo Ministério da Fazenda e pelo Tesouro Nacional e traz, dentre elas, uma estratégia que se chama Juros pela Educação. Eu gostaria de explicar exatamente aquilo que o Marcelo nos disse em 25, que estava para acontecer. O governo federal, ele abre mão de juros da dívida que os estados têm com esse governo, com o governo federal. Em troca, esse dinheiro pode ser utilizado no investimento para abrir novas vagas de cursos técnicos, qualificações profissionais que compõem a EPT, Educação Profissional e Tecnológica. Isso em 2025 era uma estratégia, era um plano. Hoje, isto já é uma legislação, já está vigente. A gente tem visto o Estado Nacional, o governo federal, trabalhar bastante na ideia de engajar, envolver os estados, né?
E alguns estados já estão desenvolvendo algumas estratégias por conta própria, ainda mesmo sem o recurso do governo federal, para estimular o acesso ao ensino profissionalizante. A educação profissional, ela vai integrar, Sônia e todos, o ensino médio e o superior. E eu trago aí a importância de uma alteração na LDB, também muito recente, em 2023, que diz que todo conteúdo desenvolvido e aprendido num curso técnico de nível médio pode ser totalmente aproveitado numa trajetória, numa graduação do ensino superior. A LDB tinha essa barreira entre graus, né? O aluno do segundo grau e do terceiro grau, do ensino médio e do ensino superior, não podia aproveitar esse conteúdo. E hoje a LDB já permite. Então, isso vai fazer com que o aluno que tenha a oportunidade de, naquele curso de ensino médio, fazer algumas qualificações ou estudar alguns conteúdos profissionalizantes, ele pode utilizar isso no ensino superior. Então, daí a ideia dessa conexão, tá certo? E quais são os benefícios que a gente enxerga com essa estratégia? Primeiro, contextualizar o saber, né? A gente sabe bem que quanto mais contextualizado for o conhecimento, mais o aluno aprende e mais ele se engaja. Então, a educação profissional tem esse objetivo no ensino médio. E quanto ao ensino superior, é garantir que o aluno que faz esse curso no ensino médio pense numa jornada mais ampla e considere o ensino superior como parte real da sua formação. Então, é, sendo uma realidade, hoje, legislação vigente, e a gente espera agora, vinculando ao nosso GEDUC 2026, trazer já alguns resultados dessa política pública, né? E trazer pessoas que possam estar discutindo e mostrando algo que já vem acontecendo nos estados, nos municípios, com o apoio do governo federal. Nossa, é excelente. Isso realmente é uma informação bastante relevante, Francisco. E, na sua opinião, como será o protagonismo das instituições de ensino nesse processo? A gente enxerga alguns benefícios quando a gestão da política pública está mais próxima de onde isso acontece. A gente já teve casos do passado onde existia recurso, né, para outras políticas, em particular para a educação profissional, mas sendo gerido muito distante de onde isso acontece, você tem muitos erros e você tem que gerar muitos elementos de controle. Então, o primeiro ponto é o Estado ser protagonista. O Estado vai poder desenhar o seu plano de ação, identificar aonde tal carreira, tal jornada é importante dentro da sua estrutura geográfica, né? Porque nós sabemos que os arranjos produtivos são importantes para definir qual carreira a ser ofertada. Então, o Estado vai poder fazer esse tipo de trabalho. Existem hoje estratégias de identificação de demanda e alguns parceiros nossos da educação profissional que estarão conosco no GEDUC, a exemplo do Senai, já tem ferramentas de controle, de supervisão e acompanhamento de qual demanda vai acontecer e em que local do estado. Então, nós já colocamos aí o estado como elemento importante, o sistema S, representado pelo Senai, como um ator extremamente importante também. E a gente enxerga que o município também vai ter muita relevância, porque olha que bacana. A política pública fala de estratégias de EPT, Educação Profissional e Tecnológica, não só cursos técnicos. Então, os municípios vão poder ofertar EJA, que é um programa extremamente importante, com profissionalização, o chamado EJATEC. E isso, mais uma vez, caracteriza a estratégia de fazer com que as pessoas aprendam de uma forma diferente do que elas não conseguiram aprender no tempo certo e possam contextualizar o conhecimento. E a iniciativa privada?
ela também vai ser o agente de ação. Na verdade, eu não consigo enxergar na rede federal, ou mesmo só no Sistema S, a capacidade de atender a demanda que vai existir por vagas de cursos técnicos. Então, o próprio governo federal está habilitando instituições de ensino superior, já existem as escolas técnicas, ambas privadas, que vão poder ofertar cursos técnicos dentro desta política. E aí não existe nada melhor, né, do que você ter um jovem com ensino médio concluído, com sua carreira basicamente iniciada, poder se colocar no mercado de trabalho, né? Então, o efeito social e econômico que a gente enxerga com essa integração de ações é muito positivo e que isto se torne realmente uma política de Estado, né, por vários anos, para garantir que o cidadão veja valor e continuidade dessa proposta. Com certeza. E, Francisco, nós temos aqui vários educadores nos assistindo, né? Queria agradecer muito a presença de todos vocês. E esses educadores, além, claro, de valorizarem muitíssimo a formação da razão de ser de uma escola, que é o nosso aluno, né? A formação muito, muito rica dele enquanto cidadão, então, essa é a razão de ser da escola. Mas eu acredito também que muitos dos educadores que estão aqui conosco estão também muito interessados com relação a, principalmente as escolas privadas, enquanto como pode fortalecer e ter um benefício ainda maior pensando no negócio escola. Então, daria para você falar um pouquinho nesse sentido? Você já comentou o grande benefício, claro, para o Brasil, para a educação como um todo, e claro, para o cidadão, né? Ah, comenta um pouco como que poderia ser esse benefício para o gestor, né, para o mantenedor, para o negócio da instituição educacional, por favor. Bom, primeiro acho que é extremamente importante a gente dizer para os educadores, para os gestores, né, que educação boa é aquela que gera sustentabilidade, não só para quem está fazendo o curso, mas para quem está oferecendo, né? Então, não tem problema nenhum você ganhar dinheiro, você ter resultado financeiro, pelo menos para manter o projeto em andamento. Então, o principal ponto que eu quero trazer para os gestores e as pessoas que estão nos ouvindo é que uma política baseada em juros de dívida e dívida que existe é dinheiro que existe. Então, não é um problema de você ter uma política pública onde você vai ter que gerar receita, separar dinheiro para desenvolver isso. Então, o contrário do que aconteceu com outros projetos, esta é uma política pública que se fundamenta em recurso que existe, juros de um débito do Estado com o governo federal. Então, o Estado vai estar comprando vagas da iniciativa privada. Então, a oportunidade é de se oferecer cursos com a possibilidade de inadimplência zero, porque vai ser um contrato formalizado, o Estado vai decidir quais são as carreiras, quais são as instituições que estão habilitadas, e essas instituições vão oferecer essas vagas e vão captar esses alunos que vão estudar com esse recurso. No caso do ensino superior, vai se assimilar muito ao ProUni, né? Que é uma isenção de imposto, porém é com receita garantida e não só isenção de imposto. Na escola técnica, isso se assemelha a projetos que já aconteceram e estão acontecendo agora. Eu gostaria de destacar, por exemplo, que nós já vivemos projetos muito interessantes de educação profissional, como Minha Chance em São Paulo, o Qualifica, que está acontecendo, e no estado de Minas Gerais, cabe destacar um programa que, com o próprio recurso do estado de Minas, Sônia, sem ainda ter o recurso do governo federal, existe o programa Trilhas de Futuro, onde o Estado definiu quais são os cursos técnicos que têm que ser ofertados nas regiões, as escolas técnicas habilitadas pelo Estado
definiram quantas vagas poderiam ofertar e o Estado está pagando por isso. Nós já estamos na sétima versão do programa. E isso significa, na nossa leitura, uma oportunidade de gerar renda e capacidade de produção para o cidadão, mas estimular as escolas e as universidades a ofertarem cursos técnicos para toda a população. E isso, num país em desenvolvimento, é importante, porque não é uma carreira exclusivamente de ciência, né? Mas é a de ciência aplicada ao negócio, aplicado ao mercado. Certo. E como que você tem salientado bastante estado, então não é federal. Como que cada estado vai ter uma política? Comenta um pouquinho até para que os educadores que estão aqui nos acompanhando fique muito claro, porque olha, Francisco, tem muita gente que não está sabendo disso. Eu tenho conversado com alguns diretores, né, a respeito desse grande benefício eles ainda não estavam sabendo. Então, comenta um pouco como pode aderir e como que é isso, federal, estadual, né? É uma articulação muito importante, por isso é que muitas pessoas talvez não saibam, né? Elas estão focadas nos seus negócios, mas essa é uma visão de 20 e 30 anos, tá bom? Então, isso é uma coisa importante, 20 e 30 anos. O governo federal, ele vai permitir que os estados, até o dia 31 de dezembro, façam adesão a essa política e devem fazer um plano de desenvolvimento de oferta dos cursos técnicos. E esse plano tem que passar pela sua Assembleia Legislativa para poder ser submetido ao Ministério, ao governo federal, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda. É, Com isso estruturado, e aí nós vamos falar assim, puxa, será que todos os estados vão aderir? Eu espero que sim. A gente sabe que um já aderiu, já tem legislação vigente, e sabe que muitos estão trabalhando para isso. Se por acaso nem todos os estados aderirem, vai ter uma nova rodada? Eu não tenho dúvida, né? Política pública, ela é de continuidade, não é um tiro só. Mas provavelmente os estados que aderirem primeiro devem ter algum benefício maior, tá certo? Provavelmente um valor maior de juros ou uma participação num fundo que vai ser estruturado com esse recurso também, participação maior. É, E a maior parte dos secretários de educação, Sônia, já estão cientes disso, porque já criaram os seus departamentos de educação profissional e tecnológica, tem os gestores para isso. E a cada semana, 15 dias, existem grupos de trabalho desses gestores discutindo quais são as melhores estratégias, né? Porque apesar do Brasil ser um país continente, com estados muito diferentes, com certeza as estratégias de oferta serão muito parecidas. O que eu destaco? Curso técnico como um curso completo, em paralelo integrado ao médio. Olha que bacana, a reforma do ensino médio leva o ensino médio para 3.000 horas, correto? Em 3 anos. Das 2.400 horas, o conteúdo é propedêutico. E as 600 horas que sobram entre as 2.400 e 3.000 podem ser desenvolvidas em alguma trajetória formativa. É aí que entra a educação profissional técnica. Pode ser um curso técnico completo, com 800, 1.000, 1.200 horas, ou apenas algumas qualificações profissionais, que são pedaços desses cursos técnicos. E aí cabe contar mais um protagonismo. O estado do Mato Grosso do Sul, Sônia, já tem uma política preparada e já está ofertando as qualificações profissionais integrada com o médio. Então, citei o caso de São Paulo, citei o caso de Minas, estou citando o caso do Mato Grosso do Sul e poderia colocar outros mais. O Maranhão mesmo, trabalhando com uma proposta de curso técnico nas escolas do estado e o laboratório chega à escola, né? E como é que isso acontece? Isso acontece como acontece na educação profissional em vários lugares. O Senai, via de regra, tinha carretas com equipamentos que levava nos locais onde precisava de capacitação.
O próprio Centro Paulo Souza criou também os laboratórios móveis, né? Então, significa que hoje a educação profissional que usa recursos tecnológicos interessantes de formação para o aluno fazer a prática, ele tem hoje uma jornada fácil. Desloca esse laboratório para as regiões e as escolas são atendidas sem precisar gerar um custo alto de reproduzir um laboratório em cada uma das escolas. Então, mais uma vez te dizendo, ainda antes de ter toda a adesão, estados já estão fazendo práticas políticas internas para replicar. E o professor Marcelo Bergagnoli foi muito feliz conosco em 2025, quando ele disse que a educação profissional não pode ser um suspiro, um tiro longo, tem que ser um tiro só. Tem que ser algo que aos poucos vai acontecendo, né? Para que isso vire uma cultura e valorize si mesmo. A gente estuda educação profissional por muitos anos, Sônia, e a gente teme que o Brasil, por ser um país em desenvolvimento, mas ainda com uma cultura elitista, desqualifique a educação profissional, sabe? Ela sempre foi considerada aquela educação para classe mais baixa. Eu não li a Constituição, mas uma das constituições do nosso país dizia o seguinte: o Estado tem obrigação de oferecer educação para todos os cidadãos e a educação profissional para os desvaídos de sorte. Hoje eu diria para você que educação profissional é para aqueles que têm muita sorte, Uhum. porque você consegue aprender e aplicar. Uhum. Então, acho que é isso que a gente gostaria de ver: o país se desenvolvendo, aprendendo e podendo evoluir para a ciência, né? O ensino superior é importante, mas que a gente pudesse ter os jovens que chegam ao final do ensino médio, e nós estamos falando de cerca de 13, 14 milhões de jovens que chegam ao final do ensino médio, não têm uma carreira e não continuam estudando. E isso faz falta numa força produtiva do nosso país, né? Com certeza, faz falta, né, principalmente com essa integração aí do mercado de trabalho e com a educação, né? Acredito, então, com todo esse movimento, que nós passaremos a ter uma integração maior e quem ganha é a sociedade, a economia, né? Todos nós saímos ganhando. E você mencionando, né, a respeito, da não valorização no Brasil da educação profissional, me lembra, um outro país que é o contrário, uma valorização, de excelência com relação à educação profissional, que é a Alemanha. Então, a cultura existente naquele país tem tanto da valorização e do incentivo para o estudo da educação profissional. Você acredita que no Brasil isso possa ser mudado em termos de cultura? Porque é uma cultura muito grande, haja visto você ter mencionado aí a Constituição. Eu acredito que sim. Na verdade, eu vivo para o sim. Eu tive a oportunidade de me formar técnico. E não por isso, mas eu também trabalhando no setor como engenheiro físico, né, que você colocou a referência, eu vivi as políticas públicas, a formação de técnicos para empresas que eram privatizadas, tá certo? E o próprio Sistema S contribuindo para que essas empresas tivessem uma evolução. As empresas de energia elétrica, se não tiverem pessoas qualificadas, nós temos problemas sérios hoje, né? No grande centro de São Paulo, nós já sofremos com chuvas, tempestades, e se as equipes não estão preparadas, né? E a gente tem isso em outras áreas também. Mas eu diria para você que sim, eu acho que a educação profissional, ela valorizada, ela fazendo parte do ensino médio, como nós estamos enxergando agora a possibilidade e permitindo que esse jovem aprenda mais, né? Porque a educação profissional, querendo ou não, com a parte prática, ela contextualiza o conteúdo e faz com que o jovem se prepare mais, sem se preocupar com as provas de avaliação, e sim pela qualidade do que ele vai estar desenvolvendo no mercado. Então, eu acredito que uma política bem estabelecida, com dinheiro existente, né? Porque esse é o grande problema das bolhas, né? Você cria
uma política, coloca um pouco do recurso e depois, passado 3, 4 anos, muda o governo e o recurso acaba, certo? Então, sendo uma política de Estado e estabelecida entre governo estadual, governo federal, somos uma federação, e isso ficando claro na legislação, eu tenho certeza que 5, 10 anos a gente vai ter uma cultura de valorização da educação profissionalizante de nível médio. Perfeito. E Francisco, em termos assim de benefícios, agora voltando para as instituições, então você citou, né, um grande benefício para o ensino superior, para a educação técnica, profissional. Chegou a mencionar, né, o ensino médio. Como que fica isso em termos da educação básica que tem esse ensino médio? Comenta um pouquinho, por favor, porque Bom, nós temos aqui entre nós pessoas que estão assistindo, tanto da educação básica quanto da educação superior e educação profissional. bom, com relação à educação básica, a gente teve, desde 2017, a discussão da reforma do ensino médio, né? Então, nós vamos uma reforma, depois vem a pandemia, depois vem a contra-reforma e depois a contra-contra-reforma, né? E efetivamente o que ficou claro é que o aluno no ensino médio aprende muitas coisas e um pouco de cada coisa, preparando ele para um processo seletivo que é o vestibular, ou a prova do Enem hoje, né? Que ela é o elemento principal de transição do ensino médio para o superior. A gente entende que, aproveitando essas 600 horas, e aí os gestores de escolas de ensino médio, da educação básica, têm entendido que agregar valor à formação, né? O que a gente coloca nessas 600 horas? Algo voltado a empreendedorismo, algo voltado a projeto de vida, dando clareza de que o jovem tem mais uma etapa pela frente, ou várias etapas pela frente. Isso é extremamente importante. As escolas particulares, Sônia e todos, eu acredito que já se equacionaram com isso, porque elas têm um planejamento mais restrito ao perfil do aluno que elas recebem. A rede pública é que tem um pouco mais de dificuldade de estabelecer o que colocar nessas 600 horas, porque é muito ampla, né? E nesse caso, sendo uma política do governo estadual, Secretaria Estadual de Educação, ofertar o curso técnico nesse período, nessa etapa, a gente começa a perceber que tem um plano de visão de empregabilidade, de produção, que é o que a gente precisa no nosso país, né? Porque nós estamos envelhecendo e não estamos enriquecendo, certo? Então a ideia é fazer com que o jovem enxergue a capacidade de produção, comece a produzir, gerar renda, poder comprar, gera movimento na economia e a sociedade evolui mais com recurso financeiro. Então, a escola particular ou a escola privada de ensino médio vai ter oportunidade de ser esse gerador de motor da economia do país. E se você me permitir, já antecipando, né, a sua pergunta para o ensino superior, eu acho que o ganho é muito grande, muito grande. Porque também dentro da legislação, isso aí é tudo juntando, né? Como eu falei, a LDB permite que o aluno faça aproveitamentos do ensino médio no superior, se ele fizer um curso técnico, e nós sabemos hoje que custa cerca de 4 mensalidades captar um aluno para o ensino superior na iniciativa privada. Se a instituição de ensino superior conseguir montar um projeto muito bem estruturado entre ensino médio e o técnico, e fizer esse aproveitamento, eu tenho certeza que o aluno vai optar por estudar numa instituição que vai aproveitar os conteúdos e ele vai poder concluir a sua graduação num tempo menor. Então, você pode trocar o custo da captação da campanha por um projeto pedagógico mais consistente, integrado com o curso técnico, e ter mais jovens interessados nos seus cursos de graduação. Porque a proposta da educação profissional tecnológica não é que ela chega ao final e ali termina o
plano de estudo desse aluno, mas é garantir que ele tenha visão de continuidade. E nós temos um exemplo, e nós vamos ter também participantes do Centro Paula Souza conosco no GEDUC 26, num projeto muito bacana chamado AMS, Articulação do Médio Superior. Hoje, Sônia, no Centro Paula Souza, quase um terço dos cursos técnicos já estão integrados com o ensino superior. Isso é uma modernidade educacional importante, somente numa instituição pública de qualidade. E o jovem já entra para fazer um técnico em desenvolvimento de sistemas e continua estudando num tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas. A mesma coisa, técnico em logística, tecnólogo em logística. Então, isso mostra que o aluno, o jovem, pode chegar e pensar numa carreira um pouco mais ampla, com a educação fazendo parte dessa jornada para ele, né? Uhum, perfeito. Olha, eu fico assim imensamente feliz em te ouvir e de ver essa possibilidade da integração entre todos esses segmentos da educação, trabalhando juntos, né? Unindo forças para formar esse cidadão cada vez melhor. E o GEDUC, ele tem esse propósito, além de trazer excelentes conhecimentos para as lideranças, você sabe disso, está sempre conosco no GEDUC, nós temos esse propósito de fazer essa integração da educação básica, educação profissional, à educação superior. E te ouvindo assim, eu falei, nossa, meus olhos brilham porque realmente é fazer na aquilo que efetivamente precisa ser desenvolvido, que é essa integração para que todos ganhem, e principalmente o nosso querido aluno. E aí, falando do GEDUC, né, nós começamos aqui esse nosso bate-papo falando de como que foi, né, o spoiler a respeito lá no GEDUC 2025. Agora vamos trazer para a próxima edição, né, de 2026, e você estará conosco aí coordenando também uma mesa, colaborando conosco com vários palestrantes. Fala aqui para o pessoal que está conosco, que com certeza, né, todos esses educadores participarão aí do GEDUC 2026, já antecipa um pouco o que que nós teremos no nosso Fórum da Educação Profissional, que será no segundo dia do GEDUC, no dia 26 de março. E aí, o que que eles podem esperar desse fórum, Francisco? Bom, eu vou primeiro fazer uma fala, se você me permite, uma referência do que é o GEDUC nesse conceito que você fala da integração, e parabenizar a gestão, o planejamento, a organização. O fato de você ter um grande auditório, usando tecnologia para que tenham três, quatro palestras ao mesmo tempo, e você está discutindo educação profissional, marketing do lado e outro tema educação básica, isso já mostra o conceito da integração, né? Que educação é algo amplo, educação é esporte de contato, né? Tem que estar todo mundo próximo. E o uso da tecnologia faz com que a gente possa estar com fone de ouvido e no mesmo espaço ver esse movimento que existe. Isso é muito bacana. Então, parabenizar pela organização e espero que seja sempre assim. Com relação ao Fórum de Educação Profissional, eu acho que, e tecnológica, eu acho que nós vamos ter temas muito, muito interessantes. Primeiro, discutir e resgatar exatamente o que nós estamos falando aqui com um pouco mais de detalhe. Por que que a educação profissional e tecnológica é a bola da vez? É o momento de olharmos para isto. Depois, a possibilidade de pensar quais são os grandes desafios desse processo. Formação de professores, sistema de avaliação, como aproximar o mercado da educação. E aí acho que o grande ponto é que a gente espera que exista no palco uma representação significativa desses atores que nós estamos falando, tratando desses temas, mas, na minha opinião, o mais importante, o mais significativo, vai ser ter na plateia não só educadores, gestores, mas também empresários, né? Porque a educação profissional tem essa possibilidade de trazer o mercado e a educação, e a gente não tem vergonha disso, né? Porque as coisas funcionam em conjunto.
Então, o que eu posso desejar é que sejam sucessos, eu sei que vai ser, mas principalmente dizer que a gente vai ter muita coisa de mercado falando de educação e com perspectiva muito positiva. Uhum. E, Francisco, agora eu gostaria que, quase caminhando aqui para a nossa finalização dessa nossa conversa, eh, deixa assim uma mensagem aqui para os educadores com relação a tudo isso, né, que nós estamos falando, tanto do ponto de vista do aluno, como do ponto de vista da instituição educacional e desse líder que fica interligando, né, esses dois olhares no pensamento no aluno, para que ele se forme, seja um ótimo cidadão e que atue adequadamente no mercado de trabalho, e as instituições educacionais que precisa desse aluno que vai com certeza aproveitar tudo isso que está chegando enquanto benefício para a educação profissional. Você pode fazer uma síntese e ressaltar esses dois pontos que são tão relevantes aqui para o nosso contexto? Posso, espero fazer a síntese da melhor forma possível. Na verdade, eu quero fazer e espero fazer. Como a gente colocou, enxergamos que a educação profissional e tecnológica, o EPT, pode ser o grande ator de integração da educação básica e educação superior. E a legislação permite isso. Isso que a gente quer deixar claro. Ela permite. E por que que isso é importante? Porque o jovem tem que entender que ele tem que aprender a vida toda. E nós aprendemos a vida toda. Por isso acho que você e eu somos jovens, né? Porque nós estamos aprendendo todo dia. E não se limita àquilo que a gente ouvia no passado, passa no vestibular, tá? E aí vem o vestibular, vem a carreira, né? A sorte que a gente tem os filhos ouvindo isso, e eles sabem que não podem parar nunca, né? Então, a população, aos professores, aos educadores, aos gestores, a educação profissional tem um papel importante: contextualizar o aprendizado. Não existe outra ferramenta melhor. Você entender um conceito e ver aquilo acontecer na vida real, seja na área da saúde, seja na área de gestão, seja na área da tecnologia. E eu acho que desta forma a gente vai poder engajar mais o jovem, vai gerar mais perspectivas e ele tem a possibilidade de enxergar que o que ele aprende tem aplicação imediata. Esse é o grande fato, assim, de valor da educação profissional. E agora, com a possibilidade do aproveitamento do conhecimento, isso é fundamental para a gente não desvalorizar o ensino superior, porque o ensino superior é uma parte importante. Como a gente diz, né? Uma instituição, uma visão da família. A situação de uma família muda quando um jovem vai para o ensino superior e conclui aquele curso. A perspectiva é outra, a geração que vem é outra. E as instituições de ensino são os grandes atores. E não existe, tá? Eu ontem fiz uma reunião com algumas pessoas e a gente enxerga o seguinte: o Estado tem o dinheiro, o Estado tem a estratégia, tem a política, mas os grandes executores com maior capacidade de produção é a iniciativa privada. Então, as parcerias de política pública com recurso do Estado e a execução bem elaborada pela iniciativa privada é que vai ser um grande diferencial. E eu acho que aí o EPT, mais uma vez, Educação Profissional e Tecnológica, pode ser o agente de conexão de tudo isso. Eu espero. Esperamos e vai acontecer. Nós temos realmente que acreditar, porque os líderes educacionais brasileiros têm muita força, têm muita garra. Eu, assim, admiro demais esses líderes que estão aí à frente de várias instituições educacionais. E eu tenho certeza que estarão colocando em prática essas possibilidades aí tão positivas que estão chegando, né?
E com isso, né, pessoal, nós vamos encerrando esse momento aqui tão relevante, tão gostoso. Aprendi muito com você, Francisco. Eu sempre aprendo muito com você, muito bom. E eu gostaria de agradecer a presença de cada educadora, de cada educador, de cada mantenedor que esteve aqui conosco e que possam, né, aproveitar, ter aproveitado ao máximo essas orientações, essas dicas que o Francisco nos trouxe, e claro, né, e também participar do GEDUC 2026, de todas as atividades, né, de 25 a 27 de março, que estaremos realizando no Centro de Convenções Pro Magno, em São Paulo. E este fórum, especificamente, que nós estamos comentamos aqui no dia de hoje, e será no dia 26 de março, certo, Francisco? Então, muito obrigado pelo seu tempo, por você dedicar, né, e fazer essas orientações para todos nós. E vamos finalizando, então, aqui o nosso webinar. Quer dar uma última palavra para o pessoal? Não, agradecer e dizer que é uma honra. Para mim é uma satisfação, uma honra. Me sinto muito valorizado em poder estar discutindo esse tema com vocês. Obrigada, então, Francisco. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Líder educacional, vamos direto ao ponto? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha sido inspirador e repleto de insights valiosos para a sua jornada na gestão educacional. Eu sei que muitos de vocês estão buscando constantemente novas formas de inovar, liderar e transformar o futuro da educação. E é exatamente para isso que existe o GEDUC. Imagine você estar no epicentro da gestão educacional brasileira, cercado pelos líderes mais influentes do setor, compartilhando experiências, debatendo as últimas tendências e construindo soluções reais para os desafios que enfrentamos diariamente. O GEDUC é o maior congresso do país voltado à gestão educacional, um verdadeiro caldeirão de conteúdo, negócios e inovação. Em 2025, o GEDUC reuniu mais de 1.500 congressistas em toda a circulação de mais de 1.800 pessoas, gerando mais de 610 mil interações no app oficial. Não é apenas um evento, é um movimento onde as vozes que transformam a educação se conectam com quem está na linha de frente das instituições, unindo prática com estratégia e propósito com resultado. Em 2026, de 25 a 27 de março, no ProMagno, em São Paulo, você terá a chance de vivenciar tudo isso e muito mais. Seja para se aprofundar nas plenárias, fazer networking com outros gestores ou explorar as soluções inovadoras na área de exposição. O GEDUC é o seu passaporte para o futuro da educação. E temos uma oportunidade imperdível para você que está aqui conosco hoje. Agora na Black Week estamos oferecendo um desconto exclusivo de 20% para você garantir sua vaga no GEDUC 2026. Mas atenção, hein? Essa é uma oferta relâmpago. Você pode aproveitar esse desconto especial para comprar seu ingresso até o dia 30 deste mês. É a sua chance de investir no seu desenvolvimento profissional e na sua instituição com um benefício incrível. Não perca essa oportunidade de fazer parte desse encontro transformador. Clique no link abaixo e garanta seu ingresso com 20% de desconto. O futuro da educação está sendo construído agora e você precisa participar. Garanta sua vaga no GEDUC 2026 e seja parte dessa transformação.